Olá, amigo sobrevivente, este é o Manual do Survival e hoje nós vamos falar sobre segurança domiciliar. Você acha que sua casa é segura? Você não sabe exatamente como proceder caso sua casa seja invadida? Quais tipos de medidas você pode tomar para poder deixar a sua casa, a sua residência, o seu lar ou o seu abrigo mais seguro? Então se liga nesse vídeo e não saia daí. A segurança domiciliar ela é muito importante em qualquer tipo de cenário, seja ele de crise, um desastre, qualquer coisa do tipo, né? Um caos urbano, como nós falamos no último vídeo. Se você não assistiu ainda, clique no card aqui em cima que vai aparecer. Mas se você já assistiu, você deve estar se perguntando o que você faz para você evitar que a sua família seja vítima, né, da violência urbana e até mesmo às vezes em ambiente rural, tá? Num local mais afastado. Então, a segurança domiciliar, seja ela num momento de crise ou não, né, no dia a dia, ela é muito importante e existem vários tipos de coisas que você pode fazer para poder proteger a sua família e para garantir a segurança tanto das pessoas que moram com você, seja os seus familiares ou não, né, às vezes amigos, etc., a sua própria, e também garantir que os seus bens sejam protegidos, né, que você trabalhou duro para poder conquistar. Então vamos começar com algumas coisas que são básicas. Às vezes a gente fala e a pessoa pensa, poxa, mas isso é tão óbvio. E nem sempre as pessoas fazem isso em suas casas, né? Como, por exemplo, fechaduras. Tá? As fechaduras são, obviamente, uma primeira barreira assim, imediata das suas portas e janelas, etc., né? Portões e tudo mais. Então, ter uma fechadura, chaves que estejam funcionando, que não estejam danificados, né? Os cilindros ou tambores não estejam danificados, de forma que a pessoa consiga abrir com uma chave micha ou com um tipo de dispositivo similar, de forma muito fácil, já é uma barreira, tá? A tetra-chave, ela é uma chave melhor, né? Ela é mais difícil de ser arrombada no sentido do uso de chave micha, tá? Arrombar na força e arrebentar o marco da porta, provavelmente ela vai ter o mesmo tipo de resistência das fechaduras normais, tá? A lingueta dela normalmente vai resistir uma quantidade de pancadas, mas ela vai ceder, assim como todas as outras, a não ser que você reforce as suas portas. Tá? Então, fechadura é muito importante. Existem algumas pessoas que não deixam fechaduras especificamente nas portas de acesso e tudo mais trancadas, como se a gente não vivesse num país violento o suficiente. Então, fechadura, muito importante ter, não deixe de trancar em todos os momentos que você estiver tranquilo na sua casa, né? Que você estiver no seu momento de descanso, principalmente se você for dormir, tá? À noite e durante o dia também. Tá? Existem muitos casos de invasões, pessoas deixam a casa aberta durante o dia, porque ela está ali fazendo alguma atividade, a casa é invadida e, né, tem os bens subtraídos, às vezes é feito de refém e tudo mais. Da mesma forma que as portas, as janelas também, é importante que as janelas possam ser trancadas, né, e que elas possam ser fechadas de uma maneira que a pessoa que está tentando invadir não consiga abrir essa janela de forma fácil, sem destruir, sem ter que quebrar e fazer bastante barulho. Quanto mais você dificultar a vida do invasor e fizer com que ele precise de exercer muito esforço, fazer muito barulho, causar muitas danificações, você reduz a possibilidade dessa pessoa entrar, né, de forma oportunista na sua residência. Grades também são uma opção muito boa, tá? Por mais que as grades não sejam tão resistentes, não sejam grades de excelente qualidade, né? Às vezes é um material um pouco inferior, mas só de existir a grade é um elemento a mais para dificultar, né, a vida dessa pessoa que está tentando invadir a sua casa, tá? Principalmente nas janelas. Se você possui clarabóias e coisas do sentido, coloque grades também, que as pessoas podem adentrar. Tá? Muitos invasores possuem perícia em escalar e subir em lugares assim que você nem acredita. Então, tenha grades na sua casa, de preferência em todas as janelas, em todos os locais de acesso que você puder colocar. Os muros, obviamente, também são uma barreira muito importante. Tá? Nem todas as casas hoje contam com muros. Às vezes eu vejo algumas casas que possuem tipo muros de vidro. Eu acho isso um pouco inseguro, no sentido de que o vidro dá visão do que está acontecendo dentro, né, daquele imóvel. Então a pessoa que está do lado de fora ela consegue ver toda a atividade. E segundo, o vidro é muito menos resistente que o concreto, isso é indiscutível. Então, em termos de proteção, um muro bem alto e bem parrudo vai te proteger bem mais, né, do que uma grade. Os portões, como nós citamos, né, também é importante que o seu portão seja resistente, seja bem chumbado na parede.
possua uma tranca bem segura, tá? De preferência, se você puder, tenha o interfone, porque você não precisa de se aproximar, né, daquela suposta pessoa que possa estar tentando invadir ali, tentando te enganar naquele momento ali. Ela toca a campainha, por exemplo, e você vai atender. Então, se você tem condição, coloca um interfone, você atende de longe. Se não for uma pessoa que você está esperando, se não faz o menor sentido, você não está esperando uma correspondência ou qualquer coisa do tipo, você pode simplesmente não abrir o portão e você vai ficar seguro. Da mesma forma, são as cercas elétricas ou até mesmo as cercas de arame, né, aqueles arames de bobina. Ambas são muito eficientes, né? A cerca elétrica tem um porém, que se ela é facilmente cortável, né? A pessoa consegue romper aquela cerca ali e, obviamente, ela vai adentrar, mas a maioria das cercas hoje elétricas, elas vão possuir um sistema de alarme que, se ela for desativada, se ela for cortada, etc., ela vai disparar um alarme e ela dá uma descarga bem considerável no sujeito se ele tentar subir ali, se ela for bem instalada. Da mesma forma, a cerca de arame, né, e até mesmo aqueles pregos que a gente pode colocar no alto do muro. Não é aconselhável a utilização de caco de vidro, ficou proibido no Brasil, você não pode utilizar. E existem algumas plantas também que possuem espinhos que, por serem venenosas, também não podem ser utilizadas mais para fazer uma cerca viva, por exemplo, né, que vai lesionar a pessoa tentando invadir. Então, se você tem condição e você vê que as coisas vão subindo de patamar, quanto mais condição você tem de investir num tipo de segurança assim, é aconselhável que você o faça. Da mesma forma que a cerca elétrica e o arame, que são um pouco mais caros, nós vamos ter aí sistemas de alarmes, né, que vão detectar movimentação. Dependendo da situação, é bem interessante, tá? Mas é importante ressaltar que quanto mais coisas você tiver para proteger o celular, mais atenção isso vai chamar. Então, se o seu sistema de segurança for implementado, tente fazer com que ele seja o menos visível possível pelo lado de fora. Então, uma cerca por cima, no máximo, alguma coisa para proteger, ou mesmo os pregos, né, que você pode cimentar no topo do muro, e o restante do sistema de segurança tem que colocar do lado de fora para você evitar chamar a atenção, porque um bandido que, né, visualiza a sua casa, ele vai ver aquele monte de sistema de segurança e vai achar assim, tem alguma coisa de valiosa ali dentro para poder ser furtado. E aí ele vai ter interesse em começar a planejar para poder entrar na sua residência. Outra coisa muito importante que as pessoas muitas vezes não dão valor é a iluminação externa. A iluminação na parte de fora, no passeio e na rua, ela é muito importante porque ela reduz o interesse da pessoa, a disposição daquela pessoa de invadir a sua casa, porque ela vai estar visível para qualquer pessoa ao redor. Então, se está muito escuro, normalmente durante a noite, a pessoa consegue se camuflar ali nas sombras. Mas se está tudo muito bem iluminado, ela vai ficar menos interessada em entrar ali porque é mais arriscado. Mesma coisa a iluminação nos pátios internos, nas partes que são abertas do celular, tá? Sempre na parte de fora ali, na porta, nas janelas por fora, na garagem, etc. E é importante, se você for fazer algum tipo de descanso, viagem, enfim, qualquer tipo de coisa que você vai ficar muito tempo fora, é interessante que você combine com alguns vizinhos, deixar um carro estacionado ali, tirar o carro de vez em quando, né? E até mesmo às vezes ir lá e acionar e desacionar a luz, deixar uma televisão ligada, alguma coisa. Existem algumas formas de você tratar, além de deixar simplesmente uma luz acesa dentro de casa, de forma a você dar a entender para uma pessoa que está ali observando o celular de que ali não é um bom lugar para entrar, porque aparentemente existem pessoas ali naquele momento, não dá a entender que você está viajando. Outro sistema que pode ser muito interessante, mas aí vai depender da sua capacidade financeira, porque é um pouco mais caro, são câmeras de vigilância e o DVR para poder fazer o armazenamento. Tá? Câmeras de vigilância são muito interessantes, mas elas são uma forma de você identificar quem cometeu alguma coisa. Tá? Geralmente, essas câmeras vão inibir a ação de criminosos, mas se for bem planejado, os criminosos vão simplesmente ignorar, vão utilizar outros métodos para poder, né, enganar essa câmera de segurança. E uma maneira de você garantir que as imagens, né, da pessoa que cometeu qualquer tipo de crime ali na sua residência estejam de fato seguras é você selecionar um local para aquele DVR e você mesmo fazer a instalação, ou você contratar uma pessoa que é de extrema confiança. Já ouvi casos, né, de pessoas que instalaram sistemas de câmera, instalaram DVR, e a pessoa que fez a instalação passou a informação para outros criminosos, para que esses criminosos viessem e desativassem o DVR, né, e levassem o DVR com eles, para que as imagens da invasão não fossem reveladas, né, e a identidade deles não fosse revelada. Então é importante você também observar esse tipo de coisa, tá? Respeitar as câmeras, e aí você vai ter que observar, né,
porque é uma faca de dois gumes. Da mesma forma que a gente falou dos sistemas de segurança de uma forma geral chamam a atenção, a câmera ela chama a atenção, mas ao mesmo tempo ela inibe bastante a ação das pessoas. Se você tiver uma forma de você conectar esse DVR a um sistema de nuvem, armazenamento, né, digital em algum lugar, é interessante você automatizar o sistema de upload ali dessas imagens para que você não tenha risco caso uma pessoa invada e leve o seu DVR. As imagens também estão seguras, né? E hoje existem câmeras aí muito avançadas que têm sensor de movimento, elas só acionam se tiver movimentação, né? Então é bem avançado, é bem evoluído os sistemas que a gente tem hoje disponíveis. Isso é uma das coisas mais importantes, tá? Essa questão de acionar, porque quando você está fazendo uma gravação, ela ocupa uma grande quantidade de memória e geralmente os DVRs eles possuem baixa qualidade das imagens, não porque a câmera é ruim. Normalmente a câmera tem uma capacidade boa de filmagem, possui, né, uma resolução boa, mas como o DVR tem pouco espaço de armazenamento, é necessário configurar para que o DVR armazene essas imagens numa qualidade reduzida. Então, mesmo que a câmera seja boa, se o DVR não tiver uma grande capacidade de armazenamento, você não vai conseguir armazenar as imagens, por exemplo, de um mês em alta definição. E aí, geralmente, imagens com baixa definição, falo isso por experiência própria no trabalho, elas são simplesmente inúteis na hora de identificar um criminoso, né, que invadiu sua residência ali. Dificilmente você consegue visualizar o rosto de uma pessoa com a mesma placa, diferentemente do que a gente vê nos seriados policiais aí de televisão. Outro sistema muito interessante que pode ser empregado, não custa muito caro, são alguns sistemas especiais de bloqueio de porta. Existem algumas placas que você introduz, né, como se fosse uma chapa, você parafusa no chão e ela tem um encaixe que fica como se fosse uma escora nas suas portas. Existem várias versões desse tipo de produtos para janelas, enfim. Você tem vários tipos de bloqueios que você pode colocar que vão dar uma resistência estrutural maior e vão fazer com que a sua porta, a sua janela aguente durante mais tempo, tá? Porque quando você está tendo uma porta arrombada, cada segundo que você ganhar ali, né, enquanto a pessoa está tentando arrombar, já é o suficiente para você acordar, pegar sua arma, enfim, né, já preparar, se trancar, ligar para o 190, tomar as atitudes, você não ser pego de surpresa, né, ser pego dormindo na sua cama. Então, quanto mais difícil for para o cara entrar, mais esforço ele tem que exercer. Cada pancada que ele dá na porta é uma chance a mais de você acordar, levantar, né? Então, se na primeira pancada você acorda, na segunda você já levanta, pega a sua arma, na terceira você já está ligando para o 190 e ele vai tentar mais 2, 3 vezes, você já está pronto, esperando, né, que essa pessoa invada para você poder se defender e defender os seus bens. Outra coisa interessante também que pode ajudar são cortinas. Tá? Você impedir que as pessoas visualizem o interior de sua casa, da sua residência, com a utilização de cortinas. Então, se você viajar, por exemplo, é interessante que você feche as cortinas, se você vai deixar uma televisão acesa ou alguma luz, porque a pessoa não vai saber o que está acontecendo, principalmente se ela não tiver uma visibilidade muito boa com aquela cortina. Você fecha essas cortinas, deixa suas luzes acesas, enfim, faz o que for, a pessoa ela vai ter uma dificuldade muito grande de discernir se são pessoas, se é televisão, enfim, o que está ali dentro daquela casa, e talvez isso iniba a pessoa de invadir o seu lar. Agora, sobre os meios de legítima defesa, tá? O registro de armas de fogo no Brasil, ele é concedido para as pessoas que, né, preencheram os pré-requisitos. Você pede o registro e essa arma ela vai ficar registrada para você tê-la dentro da sua casa, na sua residência ou no seu local de trabalho. Então, dentro da sua residência, é possível que você tenha uma arma, mas você não pode sair com ela na rua sem ter o porte de armas. Então, para você ter uma arma em casa, é permitido através do registro de armas de fogo. Você registra essa arma, você tem que renovar a cada 3 anos. Parece que o governo atual está tentando estender o prazo para a renovação do registro. Mas as armas de fogo são um meio muito eficiente de defesa, mas você tem que estudar o que é legítima defesa, o que é o uso da força e o que é o excesso. Porque se você cometer excesso e utilizar a força de forma incorreta, ou seja, de forma desproporcional à ameaça que você está recebendo, né? Se você tem uma pessoa desarmada na sua casa e você abate essa pessoa com tiros de arma de fogo, você provavelmente vai responder por homicídio doloso e você não vai conseguir justificar através da legítima defesa devido à desproporcionalidade. Nós temos que lembrar que, por mais que pareça injusto, o jogo tem que ser jogado conforme a regra. Então, dentro desse aspecto, armas curtas em geral, revólveres e pistolas são muito boas. Os revólveres eu geralmente aconselho para quem não tem muito interesse em ser muito bom de tiro, em praticar bastante, enfim, pessoas que não querem ter trabalho em ficar dando manutenção, porque os revólveres eles são
menos susceptíveis a falhas. Tá? As pistolas elas possuem panes muito mais frequentes, dependendo dos modelos, e obviamente você vai precisar de um pouco mais de perícia e habilidade para poder utilizá-la, né? Apesar de que os revólveres têm o lado negativo de terem os tambores, né? Tem uma capacidade muito menor em relação aos carregadores de pistolas. Tá? Apesar que eu sempre considero que se você utiliza um revólver, por exemplo, com 6 cartuchos dentro do tambor, e você precisa de desferir mais do que 6 tiros para se defender, você está numa situação que você não deveria estar. Ou seja, você está num confronto armado com uma pessoa armada com mais poder de fogo que você. E se você analisou a situação corretamente, você não deveria estar nesse tipo de situação, se meter num confronto dessa forma. Tá? É para legítima defesa, 2, 3 tiros. Se você precisar mais do que isso, é porque a situação está preta, eu sugiro você ter outro tipo de abordagem nesse sentido. As armas longas geralmente não vão ser, né, de um acesso tão fácil assim, apesar de que você pode, por exemplo, optar por uma espingarda, uma calibre 12 ou 16, 20, enfim, calibres de caça, tá? Calibre nominal, para você poder se defender. São muito boas, são muito eficientes, você não precisa ter muita pontaria, você só coloca na direção aproximada do suspeito ali, né, da pessoa que está invadindo, do criminoso, e se defende, né, realizando ali 2 disparos, um disparo. Geralmente, só você apresentar esse tipo de arma de fogo, o criminoso provavelmente vai se render, não vai nem tentar render a invasão dele, porque né, são calibres de armas que causam um estrago muito grande, e eles sabem disso. Mais uma coisa interessante é a disciplina de grupo / família. Né? Então, o grupo que você vive com ele ou a sua família, é importante que eles tenham disciplina sobre essas coisas. Então, a última pessoa que chegou em casa durante a noite, lembre-se de trancar a porta, é importante lembrar de checar sempre as janelas, sempre cheque 2, 3 vezes para ter certeza, nunca é demais checar mais de uma vez. Né? E sempre a questão de disciplina na hora de entrar em casa, se a pessoa acha que está sendo seguida, né? Ela dá mais uma volta no quarteirão para ter certeza, esse tipo de coisa, para não colocar o restante da família em risco. Tá? E aí entrar em contato, olha, eu acho que eu estou sendo seguido, alguém chega na porta, vem me receber, né? Liga para a polícia, enfim. Ter esse tipo de disciplina, né? Sempre bem acordado entre os membros da família é muito importante para que todos estejam seguros. Definir também as diretrizes, né, para essas invasões. Então, o que cada pessoa vai fazer, quais serão as ações, se eu acordar primeiro, o que eu faço, mas se for a outra pessoa que acordar primeiro, o que ela faz primeiro, porque eu sei atirar, ela não sabe. Então, determinar o que cada um tem que fazer naquele momento, né, de acordo com as condições do seu lar, com as condições aí da sua residência, os elementos de defesa, né, de proteção que você tem ali implementados para você se defender e se proteger. Um outro aspecto muito interessante é a questão das caixas, né, e seriam as encomendas, né, e correspondências que você recebe. Tenha muito cuidado com esse tipo de coisa. Né? Vamos supor, você terminou de comprar uma televisão e a sua vizinhança viu você chegando, tirando do seu porta-mala, né, uma caixa grande de TV, uma caixa de coisa, de um fogão, chegando por caminhão, esse tipo de coisa. É muito importante que você tenha cuidado, que você seja discreto a respeito dessas coisas, porque um criminoso que está planejando invadir a sua casa, se ele vê caixas de produtos eletrônicos, televisão, né, caixa de iPad, esse tipo de produtos na sua lixeira ali, ou próximo da sua lixeira, ele vai pensar, poxa, essa pessoa comprou determinados produtos, logo compensa invadir, né, pelos motivos que ele achar conveniente. Então é importante ter esse tipo de disciplina, elimine essas caixas, escolha um horário melhor, ou coloque no seu carro e leve para poder jogar fora em um outro local, um lixo mais distante, né, uma lixeira mais afastada do local onde você vive. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a segurança domiciliar. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que essas dicas sejam úteis para manter a sua família segura. Se você tem alguma coisa a acrescentar, bota aqui embaixo nos comentários, eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham. E não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhe para mais pessoas terem acesso a informações. Se você gosta do nosso canal, se você curte o nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever, é muito importante. E não deixe de ativar as notificações, que aí você vai saber toda vez que a gente postar um vídeo novo. Este foi o Manual do Survival. Tchau!